Esse poema Metrópole eu escrevi em 2014, lá se vão 12 anos da escrita dele. Eu quis trazer para interligar, já que eu falei sobre a sexualidade vivida nos grandes centros urbanos, as metrópoles, e a sexualidade também vivida nas cidades interioranas, nas cidades pequenas. Como o que o fator de ser uma cidade grande pode influenciar, pode diferenciar do fator de uma cidade pacata, pequena, com, com poucos, entre aspas, atrativos de estimulação ou de educação, ou poucos centros de educação sexual, ou questão de palestras envolvendo alguns temas da sexualidade. E esse poema, eu uno a literatura com... tem um pouco de erotismo em algumas partes aqui, mas é a literatura unida a essa questão da sexualidade. No caso, essa sexualidade vivida numa metrópole, que aqui é Belo Horizonte. É um personagem, na época que eu escrevi, eu quis colocar essa duplicidade, essa dupla personalidade nesse personagem do poema. Não tem um nome para o personagem. É só um homem de maleta, azul escuro. O vulto que ninguém viu, mil fagulhas de desespero. Tem alguns trechos, alguns excertos aqui que eu gostaria de destacar. Na própria primeira página do poema, tem quando eu vou construindo, lapidando ele, como se fosse uma escultura mesmo. Você vai lapidando e tentando formar uma imagem, tentando contornar essa imagem do personagem que, no momento que eu estava escrevendo, eu não tinha a ideia de que eu poderia construir uma dupla identidade desse personagem. Que só no final que tem essa dedução que ele pode ter essa dupla identidade, ser uma pessoa para sua esposa em seu apartamento e ser outra pessoa para a sua amante em outro apartamento, em outra cidade, dentro de uma metrópole. Gosto muito dessa parte da floricultura, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, na sexta estrofe. A pouca veracidade dos fatos não dormiram em nossa cama. No elevador, ao homem com olhos pensativos. Está vestido de fraque. Leva na mão direita um buquê de rosas vermelhas. Possivelmente estivera a trabalho, supostamente passara antes na floricultura do senhor Bartolomeu. Eu lembro que na época eu gostava muito de utilizar nomes italianos, ainda hoje. Porém, hoje é com menos frequência. O Bartolomeu é um nome clássico para personagem dentro de livros. Notando aqui, eu sempre coloco o elevador por também estar se tratando de prédio, né, apartamento. Você tem que, para acessar os andares, tem ou a escada ou o elevador. Mas o elevador é essa questão de você alcançar um degrau a mais. E tem essa parte a sonoplastia do orgasmo, que é o som do orgasmo, o gemido. Até lembrei agora da música de Cazuza, Segredos de Liquidificador, que é no codinome Beija-Flor. Dizer segredos de liquidificador. Tem até uma parte do especial que ele
de 1988, que ele fala que esse segredo, a Simone pergunta para ele, o que é esse segredo de liquidificador? Aí Cazuza fala, quando um casal, você conta para sua amada, lá no dorso do ouvido, esse segredo ele é ouvido do outro lado do apartamento. O bairro inteiro ouve. Ou seja, como se é um gemido na hora de estarem fazendo amor, estarem transando. Vocês preferem a expressão uma transando ou fazer amor, do verbo fazer? Que há uma diferença assim quando talvez é mais poético dizer fazer amor do que transar, seja mais literariamente poético. Mas esse poema, ele, assim como eu trouxera antes sobre Zygmunt Bauman, o amor líquido, hoje a gente, não só hoje, mas quando ele lançou lá em 2003, a internet, claro, existia internet, mas não era esse boom como o uso das redes sociais. Mas como a gente vive um relacionamento fluido, não só relacionamentos amorosos, mas também relacionamentos de amizade, relacionamentos familiares. Como muitas das vezes a gente vai viver essa fluidez nos relacionamentos. Não uma solidez, mas com o avanço não só da tecnologia, mas da sociedade em si. E aqui é um personagem que ele tem essa crise existencial com sua amada. Ele está à procura de uma válvula de escape. Por isso que ele mantém essa dupla vida, né? E tem uma amante. Eu gosto muito do final desse poema, que é justamente que o homem de fraque dá a maleta até o charuto. Um dia trazia rosas vermelhas, outro dia trazia margaridas e por último lírios do campo. Ele saiu do apartamento meia-noite e 43 e pegaram o elevador. Levava consigo um charuto entre os dedos. Eu vi, justamente aqui nesse verso que eu revelo o segredo, né? Que eu estou falando do homem de cabeça calva, que é propriamente a outra identidade dele, na outra vida que ele leva com a outra amante. Eu vi da sacada do apartamento o meu reflexo no momento quando eu saí do prédio. Não tinha carro nem quis táxi naquela noite. Fui caminhando no silêncio da rua, tossia, como de costume, e fumava meu charuto. Creio que essa que é uma das principais diferenças de viver a sexualidade, de viver o ato do amor dentro de uma grande metrópole, uma cidade grande, e viver a sexualidade em uma cidade pequena, uma cidade interiorana, onde todo mundo sabe da vida de cada um, onde a cidade é pequena, tem poucos atrativos, diferente como muitos atrativos socioculturais que existem em cidades grandes. Mas aqui está um pouco do poema Metrópole, do livro A Trilogia das Cores, Azul, Branco e Vermelho.